E o programa de hoje traz um tema que encanta e surpreende: o poder da música no equilíbrio emocional e na qualidade de vida. Para falar desse assunto, eu estou recebendo ela, que é musicoterapeuta e neurocientista, Renata Pupin. Falei certo, Renata? Renata Pupin. Muito bem-vinda ao Show Mulher. Obrigada por ter aceito o nosso convite, viu? Obrigada pelo convite, Agda. É um prazer estar aqui com vocês hoje, falando do que eu exerço todos os dias. A profissão de musicoterapeuta foi regulamentada, em 2019, embora já existisse, na década de 1940, lá nos Estados Unidos, e para o Brasil veio só em 1970, é isso? Isso mesmo. E hoje é regulamentada, já tem as faculdades, Sim. tudo. Eu gostaria que você começasse a explicar o que é musicoterapia e quando você entrou nesse mundo da música, dessa forma tão linda de trabalhar com pessoas, quando foi esse encontro seu com a musicoterapia? Vamos lá. Bom, Agda, a musicoterapia é uma terapia em que a gente se baseia em recursos sonoros musicais em prol ao neurodesenvolvimento dos pacientes, Então, assim, a gente não usa só músicas prontas, a gente usa todos os recursos da música, Som, ritmo, melodia, harmonia, tanto audíveis quanto ao vivo, enfim. Tanto que um setting musicoterapêutico é uma sala clínica com muitos instrumentos musicais, muitos recursos que a gente pode estar usando ali com o paciente, E assim como você mesmo disse, a musicoterapia ela começou na Segunda Guerra Mundial, quando ali tinha um número enorme de soldados feridos de guerra e começaram a fazer um grupo controle. Então naquela época tinha ali uma enfermeira que gostava muito de música e até ela era uma freira e ela começou a utilizar-se de música para alguns soldados e para outros não. Então ela montou ali um grupo controle e ela percebeu que os soldados que eram colocados ao efeito da música, eles se recuperavam muito mais rápido do que os que não eram, Então a música tinha um efeito terapêutico ali de recuperação muito grande, E eu entrei nesse mundo, eu sempre gostei muito de música e estudo piano clássico desde os meus 7 anos de idade. Então assim, fiz conservatório musical, me formei em piano clássico. Quando chegou a hora de escolher realmente profissão, graduação, eu gostava muito da área da saúde, mas não queria sair da área da música, E aí foi onde eu me descobri na musicoterapia, Fui pesquisar tal e descobri que para ser musicoterapeuta precisava fazer uma graduação em musicoterapia, Então uma graduação aí de 4 anos, curso presencial com estágio em todas as áreas, em todos os semestres. Fiz a graduação e depois da graduação, aí fui fazer especialização em neurociência da educação e reabilitação cognitiva. Então hoje eu trabalho nessa área, de musicoterapia na área neurológica. Bom, você disse que trabalham com instrumentos, não só a música pronta, mas com os instrumentos. Gostaria que você dissesse quais são as técnicas, as principais técnicas utilizadas dentro da musicoterapia. Sim. A musicoterapia ela tem 4 técnicas específicas da nossa área, que é audição musical, recriação musical, improvisação musical e composição musical. Então, dentro dessas 4 técnicas, a gente vai fazendo intervenções terapêuticas com o paciente, de acordo com os objetivos que são traçados na anamnese clínica, que é uma avaliação que a gente faz antes de começar o processo terapêutico com o paciente. Então a gente chama o responsável por esse paciente, os familiares, e aí a gente faz toda ali uma avaliação e nessa avaliação a gente traça objetivos a serem trabalhados. Então, de acordo com esses objetivos, a gente vai aplicar as técnicas necessárias. E como essas técnicas da musicoterapia atuam no cérebro e nas emoções? Então, assim, é um processo bem complexo. A música, ela atinge o sistema límbico, que é a região neurológica responsável pelas emoções, pelas motivações, pelos pensamentos e pelos sentimentos. Então, através desses recursos, a gente vai fazendo ali intervenções que vão atingindo todas essas áreas. Se essas áreas estiverem equilibradas, esse paciente ele tem condições de se desenvolver em todas as áreas da vida dele. Motora, emocional, cognitiva, funcional, social. Então, assim, o segredo é esse, A gente equilibrar essas áreas para outras conseguirem se desenvolver.
musicoterapia ela se aplica também nos casos de ansiedade, depressão, estresse? Sim, muito, muito, porque o que acontece? Nós trabalhamos muito com ritmo, né? Então pense assim, que o ser humano, a primeira forma de comunicação que ele tem com o mundo, a primeira é auditiva. Só que isso não ocorre por via auditiva exatamente, mas sim por via sensório-tátil. Então o ser humano, antes dele vir ao mundo, a partir de 24 semanas de vida gestacional, ele já sente a música por vibração. Então como é esse sentir a música, né? São os movimentos do corpo da mãe, batimento cardíaco, movimentos de respiração, movimentos peristálticos do intestino, circulação sanguínea. Então tudo isso o bebê já sente. Então por isso que a gente fala que é tão importante cuidar da gestante, porque assim, se é uma gestante que está num período muito tranquilo, né, com a vida emocional equilibrada, o bebê vai sentir essa tranquilidade. Se é uma gestante que está num momento mais agitado, seja com a vida profissional, com a vida pessoal, se é uma mãezinha que chora muito, né, ou não, o bebê também vai sentir isso, tudo através de vibração, né? Então, quando esse paciente vem para a musicoterapia para ser tratado, ele já traz junto uma memória sonora auditiva, uma carga, né, emocional repleta de sons, que é o que ele viveu desde o período de gestação até o período atual. Então, conforme a gente vai trabalhando os sons, os ritmos, a gente consegue, por exemplo, num caso de ansiedade, a gente consegue ir abaixando essa ansiedade através de um ritmo mais compassado, de um ritmo mais equilibrado, né? Uma velocidade musical diferenciada. Então, a gente vai conseguindo com que essa pessoa se equilibre, né, emocionalmente, e aí a gente vai equilibrando essa ansiedade até que a gente termine com ela por completo. E no caso da depressão? Porque a ansiedade, o ritmo tem que ser mais devagar, né? E no caso da depressão? Então, a depressão, primeira coisa, a gente precisa avaliar de onde vem essa depressão, né? Qual é a causa, né? Qual que é o fundo dessa depressão? E diante disso, a gente trabalha com a música de diversas formas, geralmente de forma mais ativa. Só que também tem uma demanda aí a ser seguida, né? Não adianta eu receber, por exemplo, um paciente que está muito depressivo e já começar a trabalhar, por exemplo, com um samba, que é algo muito para cima. Por quê? Eu tenho que primeiro entrar em sintonia com aquilo que o paciente está sentindo, com aquilo que ele está me trazendo, para depois eu ir tirando ele daquela área e levando para outro momento, né? Um momento mais alegre, um momento menos apático. Então, quando os pacientes chegam com depressão, a gente trabalha também com esse estilo musical um pouco mais ameno, né, para entrar em contato com ele, e depois a gente vai levando ele para músicas mais alegres, músicas que fazem mais sentido na vida dele. Muito bem. Renata, você disse que os sons que a criança ainda na barriga da mãe ouve, né, e ela reconhece isso depois, por isso que em muitos casos ela reconhece a voz do pai, ou até mesmo de uma música que a mãe ouvia muito, de repente esse bebê nasce já gostando desse estilo, dessa música, isso é porque ela ouve ainda lá no ventre da mãe. Isso, exatamente. Então, assim como eu te expliquei, né, a música, com 24 semanas de vida, a criança ela tem acesso a ritmo, que é os sons do corpo da mãe em forma de vibração. Com 28 semanas de vida, a criança tem acesso à melodia, que é a voz da mãe. Então, é o que a mãe canta, é o que a mãe fala, é o que a mãe interfere ali com a criança. Depois, um pouquinho mais, com 32 semanas de vida, a criança tem acesso à harmonia, que são os sons do mundo externos à barriga. Então, o que as pessoas falam para essa mãe, como é o ambiente de trabalho da mãe naquele momento de gestação, os lugares que a mãe frequenta. Então, é exatamente isso que você falou. Quando essa criança vem, né, para o mundo, tudo aquilo que ela já conhece traz mais segurança. Então, por exemplo, eu tenho muitos relatos de mães que dizem: eu ouvi essa música na minha gestação, e aí quando meu filho nasceu, sempre que ele chorava, eu cantava essa música, e isso fazia com que ele se acalmava, parava de chorar. Então, alguns momentos mais específicos, como por exemplo, os primeiros banhos, os primeiros momentos de amamentação, que são as fases mais delicadas quando nasce um bebê, a mãe faz com música, e isso traz toda uma tranquilidade, tanto para a mãe quanto para o bebê. Então, tudo isso fica muito mais fácil.
Mas qual a diferença da música por hobby, por prazer, a música, né, aleatória, da música aplicada clinicamente durante uma sessão de musicoterapia? Bom, assim como eu te expliquei, né? Na musicoterapia a gente não usa só músicas prontas, né? A gente usa recursos sonoros musicais, né? Então, sons separados, melodias, harmonias. Quando você vai ouvir música por hobby, geralmente você escolhe aquilo que você gosta, né? O que te traz prazer, o que te causa uma emoção, o que te traz memórias afetivas que você gosta de lembrar. Já na musicoterapia, não, né? Então, a gente, dentro daquele processo, né, de anamnese clínica, de avaliação, de traçar objetivos a serem trabalhados, a gente vai escolher recursos que vão trabalhar aí dentro daquilo que precisa ser estimulado, daquilo que precisa ser realçado dentro do caso clínico, né? Então, nem sempre um paciente vai entrar num set musicoterapêutico e vai entrar em contato só com aquilo que ele gosta. Muitas vezes não. Muitas vezes ele vai precisar entrar em contato com aquilo que não é tão prazeroso, mas para a gente poder tratar, né? Então, tem todo um processo aí que se segue dentro do tratamento. Mas também é muito importante, que é algo que a gente colhe ali na anamnese clínica, respeitar o ISO, que na musicoterapia o ISO é a identidade sonora individual de cada paciente. Então, sim, muitas vezes a gente vai pelo gosto musical do paciente, mas não só dessa forma. A música passa, né, por todas as fases da nossa vida, desde o primeiro momento, né, da infância, tudo até o fim, né? E nós somos mesmo seres musicais? Já temos essa característica? Nós somos seres muito musicais, né? Aliás, assim, vou jogar uma pergunta para vocês. Vocês conhecem alguém que não goste de música? Alguém aversivo à música? Eu não conheço. Tá aí até o mais tímido dá uma, né, esboça Exatamente. Alguma reação quando toca alguma coisa, né? A pessoa é tímida, mas coloca um fone de ouvido e fica no mundo dela. Né? Isso, principalmente os adolescentes hoje, né? Tá acontecendo muito isso. Os adolescentes põem o fone e fica ali. Mas é assim, é muito difícil, raridade a gente encontrar alguém que não gosta de música, porque nós somos realmente seres musicais. E como a explicação que eu dei, né, antes do intervalo, que nós temos acesso à música muito cedo na nossa vida, né? Então, assim, nós não temos ainda várias coisas formadas no nosso corpo, na nossa cabeça, mas nós já temos ali acesso à vibração sonora, né? Isso faz toda a diferença, porque através da vibração sonora a gente pensa, a gente sente, muitas pessoas relatam assim, que às vezes precisa resolver alguma coisa, né? E não consegue, pensa aqui, pensa ali, e aí de repente a hora que está ouvindo uma música ou tocando um instrumento, tendo acesso à música, tem um insight. Insight é quando a gente se resolve, né? A gente tem uma ideia, algo muito, né, muito importante ali. Os insights acontecem muito no momento de interação musical. Então nós realmente somos seres muito musicais. Muito bem. Bom, bebês com atrasos na fala, a musicoterapia ajuda, resolve esse problema no desenvolvimento da fala? Muito, essa pergunta é perfeita. Eu acho que de todos os pacientes que eu tenho, assim, eu tenho recebido muitos que o relato dos pais meu filho está com atraso de fala. Alguns já com diagnósticos fechados, né? Como a gente tem recebido aí muito transtorno do espectro autista, apraxia de fala, né? E outros não, ainda em investigação, mas com atraso de fala. Então, assim, a intervenção musicoterapêutica, ela causa um estímulo no cérebro da criança que a fala, assim, praticamente vem. Eu tenho crianças que ainda não falam, mas já cantam, ou pelo menos cantarolam, né? Balbuciam, cantarolam. Eu tenho crianças que ainda não atendem comandos assim, dados verbalmente, mas se você fizer cantando de forma lúdica, atendem. E tenho crianças que a gente vai estimulando, essa criança não tem comunicação verbal, não tem fala, e daqui a pouco essa criança está falando.
Então, assim, das maiores queixas que a gente tem recebido na clínica é atraso de fala e linguagem verbal. Sabe uma coisa muito interessante também, Águida? Por exemplo, eu recebo às vezes pacientes com alguma síndrome, um caso assim específico, síndrome de Down, né? A maior parte dos pacientes com síndrome de Down, eles têm a gagueira, né? Então, assim, muitos não falam, outros falam, mas gaguejam bastante. E quando eles vão cantar, eles não gaguejam. Então, eles gaguejam no discurso falado, mas ao cantar de forma lúdica, prazerosa, aquele momento deles, eles não gaguejam. Então, isso é muito interessante. Por que isso acontece, né? Uma explicação neurológica. A música, ela faz outro caminho no cérebro. A fala faz um caminho e a música faz outro. E esse caminho que a música faz é um caminho prazeroso, é um caminho lúdico, é um caminho que te afasta de tensões. Então pronto, flui, tudo flui melhor. A música, ela tem, a gente fala aqui, 2 setores, né? O setor que estimula e o setor que acalenta. Então, por isso que a gente trabalha nessas 2 linhas na musicoterapia, tanto na linha de estimular, quanto na linha de relaxar, de acalmar, de acalentar, né? Então, assim, essas 2 linhas são muito interessantes mesmo. No caso dos idosos com demência, né, com Alzheimer, através da musicoterapia, é possível resgatar memórias, né, coisas antigas, melhorar a comunicação, a interação social? Sim, muito, muito possível. Os idosos atualmente, né, alguns sofrem de demência, está muito, muito em alta, né, o Alzheimer, né? E o que acontece? A doença de Alzheimer, ela afeta a memória a curto prazo do idoso, né? Então, se você vai conversar com esse idoso, o que aconteceu ontem, o que aconteceu semana passada, o mês passado, no começo do ano, ele não vai se recordar muito, ele não vai ter muitos relatos para te dar, a menos que você vá estimulando muito. Agora, o que aconteceu há 50 anos atrás, há 30 anos atrás, o dia do casamento dele, que foi há tantos anos atrás, isso ele te conta com detalhes. Por quê? Porque o Alzheimer, ele não afeta a memória a longo prazo, assim, a memória a curto prazo. Então, a música, ela tem o poder de estar estimulando, né, o idoso, porque assim, a memória a longo prazo, ela é muito importante, claro, traz memórias afetivas, lembranças, vivências, né, aquele sentimento, tanto os sentimentos bons quanto os não tão bons, né? Mas o idoso, ele precisa ser estimulado com a memória a curto prazo, porque é a memória a curto prazo que faz ele poder realizar as próprias atividades. Então, por exemplo, atividades de vida diária, simples como, por exemplo, tomar um banho, escovar os dentes, se alimentar, trocar a roupa, cumprimentar o outro, tudo isso a gente precisa, sim, de memória fresca para fazer, né? Porque senão daqui a pouco ele não consegue nem executar isso. E a música tem todo esse poder de estimular tanto movimento, parte motora mesmo, né? É o ritmo, como aquilo que você falou no começo, os meninos começaram a tocar, a gente já começa ali a movimentar o corpo, né? Então, assim, a música, ela estimula a área motora mesmo, que o idoso precisa, né? Se locomover, se movimentar para realizar suas atividades, quanto a área neurológica, que é o que ele precisa, assim, para pensar, para poder executar, né? Então, assim, a música, ela agrega tudo ao mesmo tempo. E a área emocional, que trata ali questões de que, por exemplo, o idoso, quando ele está nessa fase, ele já não tem mais tantas atividades. Então, essa questão dele ficar um pouco mais ocioso, às vezes traz um pouquinho mais de tristeza, um pouquinho mais de melancolia, e a música vem para tirar tudo isso, né? Então, assim, todos os idosos deveriam ter acesso à música, né? Tanto tocando um instrumento, quanto estando com alguém que toca, ou o fato de ouvir uma música, de frequentar algum lugar que tem música, isso tudo faz toda a diferença na qualidade de vida do idoso. Gostaria que você deixasse uma mensagem para quem está nos assistindo, que tem interesse em buscar ajuda, né, na musicoterapia. Bom, primeiro eu queria agradecer o convite, fiquei muito feliz em estar aqui hoje, né, participando desse programa tão lindo, com uma energia tão boa. E queria dizer que a musicoterapia está em alta, né, porque nós estamos tendo, assim, resultados incríveis com os atendimentos musicoterapêuticos, isso em diversos diagnósticos.
E dizer que eu faço parte da equipe do Centro do Desenvolvimento Humano, estamos ali na Rua Imperial 656. E quem desejar pode entrar em contato pelo Instagram, pelo WhatsApp, a gente agenda anamnese clínica, agenda avaliação e vai ser um prazer receber cada um de vocês. A nossa clínica é toda pensada não só no paciente em si, que precisa do atendimento, mas todo paciente, ele traz junto um acompanhante, um familiar, alguém que está ali ajudando naquele processo. Então, toda a nossa clínica é pensada desde a recepção, desde o cafezinho, desde a nossa ali interação com todos, para acolher a todos. E assim, é algo muito importante que para nós é motivo de orgulho. O nosso recepcionista da clínica é um jovem com deficiência. Olha que maravilha. Então, para nós isso é muito importante porque esse jovem, ele está com a gente sendo estimulado desde 40 dias de vida, nasceu com uma síndrome e hoje a gente consegue mostrar para a sociedade, mostrar para Rio Preto e região que o segredo é estimular. Esse jovem com deficiência hoje é um jovem que trabalha, que é formado na faculdade, que namora, que vai para balada, que acolhe todo mundo que entra ali, tem sim suas dificuldades, mas todas as dificuldades serão trabalhadas e serão todos muito bem acolhidos ali. Muito então, bem. vale a pena conhecer. É isso aí. Muito obrigada mais uma vez.